Bem-vindos ao Med Talks, seu podcast de medicina. Aqui a gente traz a realidade pré e pós-CRM, sempre baseado nas experiências dos nossos convidados. Eu estou aqui com o Edgar, que é host do podcast junto comigo. E, Edgar, hoje qual é o tema que a gente vai falar e quem são os nossos convidados? Maurício, hoje, o nosso tema hoje, ele é o que muda após a entrada do acadêmico no internato. E para falar com a gente sobre isso, nós estamos aqui com o Paulo Bassi, estamos com a acadêmica Letícia Góes. Ambos são do 10º período de medicina, eles fazem medicina na faculdade FAMP. E se apresentem para a gente, de onde vocês são. Pode começar, primeiras damas. Boa tarde, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui conversando com vocês. E, bom, eu sou um pouquinho de longe, eu sou lá de Rondônia, na cidade de Vilhena. Decidi vir fazer vestibular para cá e deu sorte que eu consegui passar, né? E eu tô com os meus 23 anos, final do ano completo 24, faltando praticamente um ano para formar, né? Expectativa a 1000. E você, Paulo? Primeiro, boa tarde, Maurição, boa tarde, Letícia, boa tarde, Edgar. Meu nome é Paulo Bassi Martins, vim de Guiratinga, Mato Grosso, uma cidade no interior no estado do Mato Grosso, perto da onde que a gente faz a faculdade. Cidadezinha pequena, sou numa família de eu, mais 2 irmãos, o único médico da casa, expectativa a 1.000.000 também, tenho 26 anos, logo já tô formado. E é isso, cair no mundão e trabalhar, né? Tá certo. E assim, uma coisa importante, né? Existem várias mudanças, né, que acontecem nesse período aí que você sai do 8º período para entrar no internato. E assim, isso envolve desde a mudança de rotina, a mudança às vezes até do trato com os professores, com os preceptores. O que vocês... Tem algum ponto assim que vocês acham assim, que principal de mudança que vocês gostariam de falar aqui pra gente? O que vocês notaram de mais importante na mudança, nessa transição? Eu acredito que se fosse pra gente pontuar, seria que os professores exigem da gente uma certa confiança na passagem da conduta. Que talvez seja uma das coisas que a gente tenha pouco contato na faculdade, porque a gente tem muito contato com o traquejo do manejo com o paciente, e no final das contas a gente não lida muito com a conduta. Agora, já no internato, a gente já perde aquele ponto inicial que a gente tem contato com o paciente ao longo das especialidades. Agora a gente tem contato com o paciente que chega com uma ampla variada gama de queixas, e a gente tem que saber com aquilo, tem que se livrar, tem que saber lidar com aquilo e estipular uma conduta e apresentar para o preceptor. Eu acredito que esse seja o principal ponto e às vezes o que mais assusta a gente. Principalmente porque os veteranos eles chegam e falam, nossa, a gente tem que lidar com o paciente, tem que passar uma conduta. E a gente, quando tá antes, a gente fala, pô, mas eu nunca prescrevi um medicamento, não sei dose, não sei que hora que eu passo, não sei que hora que eu tiro. E esses sejam, acho que o ponto mais relevante inicialmente. Aí depois vai perder o medo de conversar com o paciente, perder medo de atender alguma coisa mais grave um pouquinho. Nós já somos vistos como os médicos ali, né? Os pacientes já chamam a gente de doutor, doutora, e eles mesmos já ficam perguntando, né? E aí, doutor, o que você acha e tal? E aí, não, espera só um pouquinho que o doutor já vem, a gente tira as dúvidas com ele. Isso. É mais ou menos isso. Né? Vocês acham que vocês já chegam preparados para esse momento, para essa cobrança? Ou ainda é como assim, quando você sai do ciclo básico para o ciclo clínico, tem aquela que o pessoal que estava lá no ciclo clínico fala, nossa, é mais puxado, agora você vai atender paciente, então você já tem toda aquela insegurança de estar lá no ambulatório. E quando você vai para o internato, é praticamente a mesma referência que vocês têm de cobrança. Isso. Né? É uma etapa, mas você acha que a preparação já está mais estruturada, então tira mais fácil esse obstáculo do coração da gente, assim, da cabeça de vocês, fala, não, vai ser tranquilo, eu já passei por isso em 2 momentos. Entrei na faculdade e depois entrei no ciclo clínico e agora eu tô entrando no internato. Ou não, tipo assim, é diferente e ali eu começo do zero, ou toda aquela preparação que você teve ontem não vai fazer mais sentido. Eu acho que varia. Acho que isso, eu ia falar isso, que varia mesmo, depende muito da especialidade. Por exemplo, a gente já tá acostumado, né? A gente já vem atendendo, então, assim, não muda muito, não, em questões, por exemplo, especialidade de ginecologia, especialidade de saúde da família. Então, aquilo ali a gente já tá acostumado, a gente já vem atendendo, não muda muita coisa. Mas, por exemplo, eu passei pelo rodízio de clínica médica, UTI, aí já é tipo um choque mesmo de realidade, é algo que a gente nunca viu, nunca teve contato. Aí muda um pouco.
O ato de você conversar com o paciente e saber extrair as informações dele, isso a gente é treinado desde o segundo período, que é Isso. quando a gente aprende de fato a formular uma anamnese, estipular, enquanto a gente está formulando uma anamnese, criar um raciocínio clínico para chegar numa definição, que é a conduta. Agora, quando a gente já sai do ciclo clínico, que no caso a gente tem o contato que atende um paciente, discorre toda a história para o professor e no final das contas ele estipula a conduta, muda nesse ponto, que a gente tem que chegar no raciocínio, tem que estipular a conduta, e isso, num primeiro momento, assusta, igual eu falei. Mas eu acredito que é mais aquele choque inicial. Igual eu tive Depois vai contato com o tranquilo. Maurício, que foi um grande preceptor que eu tive em Medicina de Família e Comunidade. Foi um grande choque quando a gente entrou na unidade, que é, tipo assim, você aprende como que funciona toda uma equipe, ACS, funcionamento da enfermagem, dentista, toda a equipe multidisciplinar tá ali. E aí você entende que tem que renovar um monte de receita ao longo do dia, tem um monte de paciente chegando, tem a demanda espontânea, tem as consultas agendadas. E isso às vezes assusta um pouco quando você chega e fala, porra, tem que atender 16 pacientes agora na parte da manhã. Tem mais 20 marcado agora à tarde. E aí chega uma senhorinha com uma queixa, chega uma jovem com uma outra, uma gestante com um monte de exames pra gente anotar e identificar um monte de coisa. Muda bastante em relação a isso. Quando eu entrei no internato, eu entrei na pediatria, né? E aí eu tinha muito esse receio, assim, de, nossa, eu vou entrar, eu não vou saber das coisas e tal. E o que eu observo? A gente passa pela faculdade ali até o 8º período, a gente vai tendo muita informação, umas informações meio desconectadas, né? Esse semestre eu tô vendo endócrino, pneumo e cardio. Aí semestre que vem eu tô vendo pediatria, ginecologia e medicina de urgência, né? Então, assim, aí quando eu chego no 8º período, é cobrado tudo junto, tudo ao mesmo tempo. A gente tem que saber identificar ali as coisas, às vezes, igual o Paulo falou, muitos pacientes com várias queixas, né, com várias demandas ali diferentes, e você vai ter que fazer essa junção e começar a entender. Eu vejo o internato como sendo esse momento onde você faz todos esses links, e você acaba ficando um pouco ansioso para entrar, porque é uma coisa que você nunca fez. Toda vez que você faz algo que você nunca fez, a tendência é que você fique um pouco mais ali receoso, né, ansioso, com um pouco mais de medo. Mas didaticamente, né, igual sempre é colocado, a gente aprende as coisas separadas para ter uma forma didática, mas sempre é colocado pra gente. Gente, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Sim. Sim. Então aí é igual o Maurício falou agora. Quando você chega, é quando você vai ter realmente o start. Que não, realmente, agora é onde tudo faz o link, onde tudo se junta, e eu tenho que tratar tudo como uma coisa só, né? Uhum. Então, Mas a assim- preparação que vem é que a gente acha que não só coloca isso quando a gente vivencia, de não, realmente, nada é separado, né? Tudo isso é um círculo que não se fecha. A Aham. realidade que eu tive meio que foi... A gente acha que o internato vai ser... Nossa, a gente vai pro internato, vai ser tudo diferente. Mas eu não senti que foi tão diferente assim, não. Porque, que nem a gente tava falando, a gente já vem sendo treinado, né? Aí são fases, etapas. No 5º período a gente colhe a historinha, aí vem a preceptora e no caso, faz a conduta, dá o diagnóstico. Aí passa pro, vamos supor, 7º e 8º período a gente já tem que dar o diagnóstico. 8º período a gente já tem que dar uma conduta. Uhum. Aí são meio que etapas. No internato a gente já é praticamente o médico. Tem preceptor mesmo que vai lá, só confere, carimba, tá tudo certo, ok, repassa e pronto. Mas é isso. Mas é gostoso você ver. É bom, Eu acredito que adrenalina. tenha adrenalinazinha de se acertar um diagnóstico, você fazer uma Isso. conduta certa. Ou no meu caso, que eu rodei muito em urgência, eu rodei quase 5 meses em urgência, você conseguir fazer um acesso central ali sem ter muita dificuldade, às vezes sem até a ajuda do preceptor que tá do lado. Isso é muito gratificante chegar nesse ponto assim, você falar, pô, passei muita coisa, experimentei muita coisa e agora eu tô conseguindo aprender, tô aprendendo a trabalhar, tô lidando com tudo aqui no dia a dia. E vai fazer a Isso diferença é lá na muito bom. frente. Né? Uma coisa que eu vi era assim, eu entrei no primeiro período da faculdade, aí eu falava, não, beleza, tô no primeiro período, né? Então, assim, eu não sei nada, mas eu não tenho obrigação de saber nada. Aí eu olhava no meu bloco, era do 1º ao 5º período. Aí eu via a galera do 5º período ali, que eles estavam indo pro hospital e tal, né? Eu vim do método tradicional, a gente ia pro hospital no 5º período. E eu olhava para aqueles caras e falava assim, nossa, esse pessoal do 5º período deve saber tudo já, né? De farmacologia, de não sei o que, sabe fazer consulta, já são quase médicos. E aí, quando eu cheguei no 5º período, eu vi que os caras estavam aprendendo a fazer anamnese naquela época. E eu achava, não, beleza, então eu tô no 5º agora, né, até o 8º, eu vou aprender coisa demais, vou estar preparado. E aí, quando eu cheguei no 8º período, eu pensei,
agora no internato, né, eu vou aprender. E o internato, realmente, no internato foi o momento em que eu senti que as coisas estavam se encaixando, né? Então, a gente... É onde as coisas realmente começam a fazer sentido. Você começa a pensar, não, beleza, isso aqui, esse estágio aqui que eu passei, tá, beleza. Eu não sei fazer tudo, porque eu não sou especialista em pediatria, por exemplo. Mas eu sei identificar as doenças, as principais doenças de uma criança. Eu sei identificar se uma criança está grave, se uma criança não está grave. Então eu sei não errar naquela criança, que às vezes é mais importante do que você ser o cara que acerta todos os diagnósticos, né? Eu sei fazer aquela criança não sofrer mais do que ela já está sofrendo. Então, assim, o internato, ele, até pegando o gancho do que a Letícia falou, que você tem as etapas na faculdade, o internato é a etapa onde você consolida aqueles conhecimentos que você traz ao longo da faculdade, né? E cada período da faculdade, você está mais preparado do que o anterior. Cada período do internato. Então, no 10º período, vocês estão agora no 10º, né? Então, no 10º, vocês estão melhores do que quando vocês entraram no 9º. No 11º período, vocês vão estar melhor do que no 10º. No 12º vai bater um desespero, entendeu? Verdade. Mas aí é a última tentativa do indivíduo ali para sair E formado. Só para acrescentar, a curva de aprendizado no internato também ela é enorme, assim, a gente aprende, pode ser até coisa que a gente já tinha estudado há muito tempo, aí passa um caso ali e a gente já aprende muito. É bizarra a curva de aprendizado no internato. E foi uma coisa que eu notei, assim, logo de cara, que é como é melhor estudar agora depois que a gente já entra em contato com o caso. A gente experimenta vários casos, por exemplo, de infarto, por exemplo. Mas quando você vê um caso de um paciente que tem a curva de troponina, tem alterações eletrocardiográficas que justificam aquele caso, e você pega para estudar, você fala, agora sim eu consigo a gente fixar esse nunca conteúdo. mais esquece, né? Agora sim eu sei o que é um super GST, algumas coisas assim, por exemplo. É bacana, viu? Deixa eu tirar uma dúvida aqui com vocês. Vocês vão poder, com propriedade, falar sobre isso, né? Quem vocês acham que tem mais prestígio na faculdade hoje? São os alunos do internato ou são os alunos do 8º período? É uma pergunta meio... Eu também não... Eu acredito... Vou até reformular, até Isso, complementar. por favor. É o veterano do 4º período, né? Do 8º período, 8º. né? Aquele cara que tá, assim, na última sala, né? Ele é o topo da cadeia alimentar antes de entrar no internato. Ou o interno que entra... Ele é a base da cadeia alimentar a partir de agora. O que vocês me falam? Eu tenho meu ponto de vista aqui. Uhum. Não sei se vai ser igual ao deles. Né? Eu acredito que se o cara entrar no internato com um certo grau de confiança aumentado, ele vale muito mais do que um cara do 8º período. Não, mas eu falo assim, em relação aos alunos. aos estudantes de medicina. Entre Assim, os alunos, como tipo, a gente é faço bem popularidade. eu tô no internato. Aqui quem manda sou eu. acho que o internato. É o internato, não tem dúvida. O que você Cara, vai eu falar? acho que não. Eu acho que é o cara do 8º, porque o cara do internato já não... Praticamente ele não faz mais parte da vida dentro da faculdade. Né? Eu acho que assim, ele tem uma vivência já mais clínica, mais hospitalar, mais fora da instituição. Olhando, a gente não vê galera tipo do 9º na faculdade. Nossa referência é o pessoal no máximo ali do 7º, 8º. Mas aí, pelo menos no meu caso, que eu tô cumprindo o internato aqui, a gente se encontra ainda nas UBSs, às vezes. E aí, a turma ainda do 8º período, eles têm que bater uma continênciazinha aí. Tem que Mas bater assim, uma eu continência. falo assim, dentro da instituição, não, ao meu ver, a gente não vê vocês. Essa. Se vê, não vai saber que vocês estão no internato se não conhecer. Exatamente, por exemplo, você tá no 4º período, né? Ele provavelmente não conhecia vocês. Então, assim, Não. mas o cara do 8º conhece porque você foi veterano dele muito perto, né? Então, você tem moral com aquele cara do 8º período, mas com a galera lá dos outros períodos mais baixos, assim, do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, até A não talvez ser que sexto. se conheça ali de rodinha de cotidiano. Mas Aí é tirando claro, isso, se você chegar e falar assim, não, esse cara aqui é interno, os caras vão olhar assim, nossa, Mas o pai da sabedoria, né? Mas- Exatamente. o contrário também acho que é verídico, porque a gente, por exemplo, olha um pessoal do 4º, aquilo lá é 4º período, aquilo lá ainda é calouro, De né? vez em quando eu encontro algumas pessoas do Quem é 1º, você na 2º fila do período. pão? Quando eu encontro alguma pessoa do 1º, 2º período, eu falo, que cabecinha virgem. Era tão legal quando eu falo assim, eu tinha um prazer enorme em estudar anatomia e eu olho o brilho na pessoa, do olho da pessoa, eu falo, é muito maravilhoso isso. Meu Deus, o que é anatomia? A pessoa se martiriza porque tem que Sim. estudar anatomia. Exatamente. fisiologia. Cara, eu acho, é o que eu sempre coloquei isso. Falei, gente, só vai piorar, velho. Só. Eu sempre falei, só piora. Se você tá achando que Morfo 2 é ruim, é difícil, cara, tipo,
Eu não vou falar do jeito que eu gostaria de falar, mas assim, procura outro curso para você fazer. Sim. Porque só, pior, ali é o básico do básico do básico. Se né? for parar pra pensar, a fisiologia é muito mais difícil Muito mais- que o A Morfo minha 2. dificuldade é na fisiologia. Morfo 2, Muito que é a que mais você prova na instituição hoje, eu fechei faltando uma prova. Faltando não, porque no dia da prova eu esqueci de fazer a prova. Esqueci que tinha prova, eu não fiz a prova. Eu consegui fechar a faculdade, fechar a Já tava matéria. tranquilo, tinha Eu fiz passado. ela para levantar a média pro internato depois, né? Mas, tipo assim, se não quisesse fazer, não precisava ir lá fazer. Agora, fisiologia, meu amigo, A fisio, ela pega. ela pune. A Ela fisiologia, pega. ela pune. Quem não dá uma atençãozinha especial pra ela ali. E eu Fisiologia senti base. isso no segundo período, que eu passei, assim, com 3 pontos acima do mínimo. Uhum. Foi que matéria. Ah, é porque a matéria de vocês são juntas, né? Ou não? É separado, né? Tipo Separado? assim, a gente faz fisiologia, faz só fisiologia. Aham. Morfologia, faz só morfologia. No segundo período vocês pegam o quê? Vocês pegam imuno? Imuno vocês pegam qual? No quarto? Terceiro Terceiro período, é. O segundo é fisiologia, Bioquímica. bioquímica e fisiologia, né? Uhum. A matéria que eu passei mais apertado foi imuno. 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 Foi no quarto período na minha faculdade, imuno. Aí, Imuno ainda foi mais tranquilo. e a gente... Fisiologia renal, que Na é verdade, isso, assim, foi por questão de nota, porque lá a média era 7 na minha faculdade. Aí eu tirei, acho que 5 na primeira, né? Foi 5 na primeira e 8,5 na segunda. Na hora que você somava e dividia, eu ficava com 6,90 e poucos. Aí, ou seja, a professora podia me reprovar, né? 6,9, né? Uhum. Aí ela me deu um 10 e me passou. Deu um totalzinho pra eu não fazer a prova final. Mas a que eu tive mais medo mesmo foi neurofisiologia. Neurofisiologia, se eu ficasse final, eu tinha bombado, certeza. Era gigantesca a matéria e a professora já estava meio Pra gente marcada é com o meu junto, grupo. neurofisiologia e neuroanatomia é neuroanatomia, complicado, né? a gente faz Uhum. junto, né? Não é separado, os dois foram integrados. Não foi uma matéria também que eu achei muito difícil, não, pela questão da anatomia. Mas se eu fosse só da parte fisiológica, acho que eu teria rabiado. E essa é uma grande diferença também que tem da parte tradicional para aquele método PBL. O PBL ele é gostosinho. Eu acredito que para quem inicia ele desde o começo, você estuda muito tudo integrado e muito repetidas vezes ao longo do curso. Mas Agora pra a mim não gente estuda resolveria. separado. Você me dá um negócio pra eu estudar dentro de casa e depois voltar a apresentar na faculdade, velho, eu não preciso nem começar. Se Eu enrola sou todo. do tradicional. E assim, a gente tem... Eu não dou conta de estudar, cara, de chegar assim, ficar bitolado, buscando, e igual eu vejo a galera do PBL, Eles não têm limite, né? não tem limite, cara. Os caras Eles não têm E o limite. professor tá ali só pra avaliar, tipo assim, ele só vai te tirar uma dúvida se você perguntar, é diferente de ele te explicar, te dar uma aula dentro de sala de aula. E eu acho que pra gente, assim, no Brasil, porque o nosso sistema de educação ele foi pautado nisso, Uhum. o método que a gente estuda aqui na FAMP hoje, ele é muito mais válido, a gente consegue aprender muito mais. Você pegar estudos de ensino fundamental, como vem dos Estados Unidos, que já é desde do ensino fundamental, do ensino médio, pautado na aprendizagem do aluno também fora da escola, aí eu acho que é por isso que é bem mais envolvido lá esse tipo de método. Isso é verdade. Assim, pra mim, eu me adaptaria melhor ao tradicional também. Mas tem alunos que se adaptam bem à metodologia ativa. Assim, é bem pessoal. Mas eu acho que Eu votaria pelo tradicional, Eu porque eu também. sempre fui um aluno de me dar bem no tradicional. Então, Também sou do tradicional. mas tem outras pessoas que talvez não. tem mais facilidade. Né? Exatamente. Então, uma outra coisa, o importante que eu tinha que falar para vocês. Vocês pegaram uma época, né, da pandemia, né, e vocês acabaram pegando alguns períodos online. Qual foi o prejuízo disso? Vocês ficaram quanto tempo online? Foi 1 ano e meio? 2 anos. A clínica 2 anos inteira de online. vocês foi online, né? Então vocês Basicamente. entraram Ciclo clínico. do online pro internato? Não. Não, ainda vocês tiveram o último período presencial. Na Isso, verdade, ainda teve- já tava semi, né? Híbrido, A gente né? tava... Isso, híbrido. Tava meio- Só que a híbrido. teoria era o que era o grande problema que eu Isso. via? O aluno assistia a aula se ele quisesse. Isso, Ele podia até era ir na prática, aula mas online a aula online era o controle Tinha dele. as práticas. né? Isso. Então, como que vocês veem prejuízos, pontos positivos e negativos? O que vocês acham? No meu caso, eu experimentei o comecinho em que a gente tinha as aulas online, mas ainda estavam continuando tendo alguns ambulatórios. Mas não tinha paciente nenhum. Uma boa parte da turma já tinha ido embora. E aí, depois que eles instituíram de fato as férias, adiantaram nossas férias para que a gente cumprisse todo o período que era dado para a pandemia, que ia ser só um mês. Adiantaram nossas férias e aí assim ficou. Aí depois progrediu basicamente todos os outros 2 anos. Já houve daí depois as
Eita. Flexibilizações, não sei. Faço das suas as minhas palavras. Isso. Mas como o Maurício disse assim, ó, ter feito esse período online, grande parte dele online, embora um pedaço dele foi híbrido, a parte teórica foi toda online, você acha que isso pro internato de vocês prejudicou muito ou não? Tanto que vocês conseguiram se dedicar aos estudos, acaba que não fez a diferença. Eu já tinha chegado no meu 5º período, já tinha experimentado uma boa vida de ciclo clínico presencialmente. Então, para mim, só atrasou um pouco mais meu internato. Agora, eu não me atrapalhou muito, digamos assim. Então, eu comecei mesmo o ciclo clínico já na pandemia. Acho que eu cheguei a fazer 1 ou 2 provas presenciais só, assim. Mas, assim, em questões de prejuízo, por exemplo, no 5º período tinha matéria de patologia e eu não lembro qual outra que puxava muito. Então, querendo ou não, a gente tinha que estudar, mesmo que online. Então, creio que não sei, pelo menos pra mim, né? Eu estudei muito, assim, mesmo que online. Agora, por exemplo, 8º período, 7º, tinha outras matérias também que puxavam muito. Mas também tivemos muito prejuízo. Por exemplo, o nefro, creio que a gente teve um prejuízo muito grande, porque não foi o presencial. Apesar de ter um professor muito bom, as aulas eram muito boas online, só que eu acho que faltou um pouquinho de ser presencial, sabe? Teve qual outra matéria? Reumato, foi muito bom Reumato, também, a gente hemato. conseguiu pegar a prática, o professor também muito bom. Creio que reumato não tivemos muito prejuízo. Hemato, cirurgia. Cirurgia eu creio que eu tive um pouquinho de prejuízo também, que falta um pouquinho. Mas a parte puxar. prática, ela foi reposta toda, não foi? Prática foi. Prática, vocês tiveram reposição do que faltou. Isso, aí eu acho que assim, na prática a gente conseguiu tirar muito um pouquinho do déficit que tava faltando teórica, mesmo. né? Estudava, tinha alguns professores que puxavam mais, né, na prática, tipo, cobravam um pouquinho mais, então aquilo lá fazia a gente estudar um pouquinho. Cara, O que pesou bastante foi entrando em contato com a turma que entrou agora no 5º período no ciclo clínico e eu percebi que eles realmente eram uma turma muito insegura, não conseguiam bem desenrolar uma anamnese e esse período de pandemia prejudicou bastante, principalmente para quem veio da parte de anatomia, que ali até então é tudo muito lúdico a medicina, eles ensinam como lidar com o paciente, formular uma anamnese, mas na hora de entrar mesmo em contato com o paciente deu uma prejudicada boa para os meninos mais novos. Você não acha que isso é por causa da idade? Também. Eu costumo falar assim, que a medicina ela devia ter uma idade mínima para entrar no curso da faculdade. Devia ser acima de 25 anos. A hora que ela falou, vou Aí- formar com 25 aqui, eu falei, nossa, ela tinha que entrar na faculdade com 25. E eu vi muito menino novo de 16 anos, 17 anos entrando na faculdade. Metendo uma ação judicial longe- lá e entrando pra dentro da faculdade Longe com de 16 anos. casa, às vezes experimenta um mundo um pouco obscuro se ele não tiver boas companhias. Eu vejo, tem que ser muito centrado, tem que ser exatamente aquele rapaz que ele é ou uma moça muito ponto fora da curva. E nessa idade são pouquíssimas pessoas. né? São. A gente sempre tem exceções, né? Tem exceções. E, claro, maturidade não tem necessariamente a ver com a idade, mas, Sim. pelo menos dentro da sua própria vida, a tendência é que você seja mais maduro quanto mais velho você é, Isso. né? Comparando com você mesmo. Agora, você quer falar? Eu ia falar que a pergunta dele foi referente ao internato, né? Se Aham. o prejuízo assim, afetou a gente no internato. Então, eu acho que eu ainda não senti muito esse prejuízo, não, mas ainda dá tempo de correr atrás, né? Dá. Então, se a gente sentir um pouquinho, eu creio que ainda dá tempo da gente ir atrás, estudar e fazer valer a pena mesmo. Isso é interessante porque até para o pessoal que tá passando pela mesma situação de vocês agora, todo mundo que tá na faculdade hoje, praticamente, menos esse período agora que entrou, né? Tá fazendo online, fez alguma parte da faculdade online. Então, a gente fica às vezes na dúvida, nossa, será que vai ser suficiente? Sendo suficiente ou não, tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Então, acaba que, por mais que você tem alguma deficiência em alguma matéria da sua faculdade, sei lá, igual você falou que talvez não tenha sido bom cirurgia, mas na faculdade do vizinho, do seu colega, ele não teve um problema em pediatria. Sim. Então, assim, toda faculdade vai ter seu ponto forte, seu ponto fraco. E como estava se fosse só a sua faculdade online, eu falava, ó, você tá, né, com prejuízo na sua formação, mas como estava o Brasil inteiro, né, o mundo Exato. inteiro Sim. nessa mesma situação, eu acho que o prejuízo é o que tinha que acontecer. Só que como preceptor, eu percebi algumas coisas, né? Uma coisa, assim, interessante.
eu peguei turmas que entraram no internato direto da pandemia. Então, o camarada, a pessoa, né? Ela fez até o sexto período, até o quinto período, ela fez o sexto, o sétimo, o oitavo de online, né? E ela entrou no nono, no internato. E tinha alunos que estavam totalmente dentro do esperado, e tinha aluno da mesma turma desse aluno que estava dentro do esperado. Vou pontuar primeiro que ficou um pouco bagunçado aqui. Então a gente tinha um aluno A. Esse aluno A, ele acompanhou minimamente ali as aulas, né? Claro que provavelmente ninguém assistiu todas as aulas, porque eu mesmo não ia assistir, eu tenho certeza. E tem um aluno B que simplesmente levou na barriga, não estava nem aí para as aulas. E chegaram essas duas pessoas ali no internato. E parecia que um tinha dado um pause na vida no sexto período e entrou direto no internato, passou para o nono, e o outro tinha feito os períodos normais e entrou no nono período. Então, pessoas da mesma turma pareciam que tinham diferenças de um ano e meio de ensino de medicina. Então, eu tive só terminar aqui. Eu tive alunos que eu tinha que separar, por exemplo, trio. Aí eu pegava 2 alunos, colocava um para atender numa sala, outro para atender na outra, né? Ou às vezes, dependendo do número de salas, eu deixava esses 2 atendendo juntos. E aquele terceiro aluno que estava fora do esperado, eu tinha que colocar ele para ensinar ele a fazer anamnese. Então, quero que você faça só a consulta do paciente. Anamnese, só quero isso. Não precisa nem dar hipótese diagnóstica. Depois, na outra semana, agora eu quero que você dê hipótese diagnóstica. Então, eu fui tentando dar uma resgatada nisso. Mas quem levou muito na brincadeira, né, muito na barriga, teve problema. A gente quer jogar de férias, né? Uma coisa que eu achei legal da Letícia ter colocado é assim, dá para buscar, tem tempo de buscar o que ficou no prejuízo. A diferença que eu vejo, por exemplo, se você teve esse déficit nesse período de pandemia, aí a diferença que eu vejo é aqueles alunos que pediram colação de grau antecipada com 75% do curso e saíram do internato para o atendimento. Aqui eu acho que não dá para buscar. Aqui eu acho que vai faltar, eles vão ter prejuízo no ensino dele, com algumas exceções, que tem aquelas pessoas que são diferenciadas, que estudam, que levam o curso a sério mesmo, como os alunos A, que você colocou muito bem, mas esses alunos que pediram colação antecipada, isso no Brasil inteiro, a gente tem alunos que terminam o curso sem estar preparado para a formação, imagine com 25% a menos da carga horária do internato, que acho que é onde faz a diferença do ser um bom médico ou não. Eu aprendo na prática. Eu sou muito mais de aprender, ver, aprender, fazer, gravar o negócio, do que sentar e estudar inglês. Não que eu não aprenda, mas assim, a prática faz a diferença para mim. Imagina se eu perder 25% da prática de internato. Cara, o prejuízo eu acho que é enorme. E não vai buscar. Porque teve pessoas que preferiram não adiantar e fizeram até o final do curso. Foram pouquíssimas, isso a nível Brasil, pouquíssimas. Mas são pessoas que vinham e falaram, não, eu preciso disso para ser um médico de excelência lá na frente. Eu queria pontuar também que, assim, lógico que não é a mesma coisa, né? Mas não faltaram recursos. Por exemplo, a faculdade disponibilizou Sanarflix pra gente gratuito, acho que, se eu não me engano, alguns meses. Ou eu não lembro se foi a pandemia. Até hoje. Então, assim, eu buscava, né? Eu ia atrás um pouquinho, assistia uma aulinha ou outra. No meu 7º período, eu assinei o Sanar Residência, né? E comecei a ver as aulas de lá também. E a gente ainda estava online. Então, assim, não é a mesma coisa, óbvio, né? Mas tem um pouquinho de recurso, as práticas foram repostas. Então, é meio que... E tinha as aulas, né? E tinha as aulas também dos seus próprios professores da faculdade, né? Só para o pessoal não achar que era só o Sanarflix, né? Cara, isso é uma coisa que eu sempre deixei, assim, claro para todos os professores. Eu acho que poderia ser continuado gravado as aulas. A câmera tá lá, o projetor tá lá, o computador tá lá e disponibilizado para os alunos. Como uma forma, mas aí ele não vai prestar atenção na aula. O cara já não presta atenção na aula. Ele já tá ali dentro. Mas ele teria acesso depois, né? Mas para quem quer depois ter uma informação, pô, o que será que o professor falou? Não anotei, porque eu tô achando legal que o Maurício tá dando seminários agora e a galera tá lá na frente explicando, de repente um se perde, você vê que tem uma galera lá no fundo conversando, aí de repente os alunos lá, pra todo mundo ficar quieto, mas na hora que o professor tá dando aula ninguém fica. É verdade. Então, sente na pele ali a diferença que é. E às vezes, nesse momento, quem tá prestando atenção que tem a bagunça, se perdeu e tem alguma coisa que seria importante. Teria como buscar essa informação de novo. Né? Então, uma coisa assim que eu sempre coloquei que eu acho que seria válido, seja agregando mais informação pro aluno. Experiências da pandemia também. Né?
O ato de ficar em casa e só assistir essas aulas também era um pouco monótono. Que você estava em casa, num ambiente de preguiça, de repente você tinha uma aula de nefro, por exemplo, que eram aulas muito boas, mas são realmente temas muito complexos. Pesado. E aí você tava jogadão no sofá, você falava, pô. Mas assim, pra quem enfrentou essa parte e entrou no internato, eu posso falar que eu tive uma experiência muito boa. Porque nesse caso eu já estava muito cansado do ato de não ter contato com o paciente. A reposição dos pacientes que a gente perdeu durante a pandemia, mais o internato, foi de muita valia para mim. E eu, na pandemia, a gente montou um grupo de colegas e começamos a fazer as transcrições das aulas, né? Então, a gente meio que arrumou um método de não ficar só parado. Preso às Então, a aulas. gente começou a transcrever as aulas dos professores. Estava em casa, tinha tempo suficiente para isso, né? Era uma aula por dia. Ah, então eu faço essa matéria, fulano faz tal matéria. E aí foi aí que a gente começou a achar Entra um só na hora de método responder chamada, depois a gente vê o Ah, é. resumo. Não, tinha umas coisas muito engraçadas. Acontecia assim, eu falava lá, por exemplo, Letícia. Aí não respondeu. Aí eu passava, Paulo. Aí Paulo, presente. Aí alguém mandava, professor, o microfone da Letícia estava desligado. Certeza que alguém falou, tô fazendo chamada aqui, ó. Responde lá. Tá Aí tinha que dar presença, né? Aí ela, não, tô presente, tava aqui, você que meu microfone tava desligado. Isso acontecia. Mas é coisas que não tem como você ter controle. Então é melhor não ficar sofrendo com isso. Uma outra coisa, o que vocês acham em relação ao internato, né? Que mudou em relação ao tratamento com os professores, né, com os preceptores. Tem uma diferença aqui entre vocês, né? A Letícia faz internato em uma cidade diferente do Paulo. O Paulo faz na mesma cidade da parte básica e clínica, né, Paulo? E então o Paulo, os preceptores dele do internato são basicamente os professores dele da faculdade. Isso. Então já conheciam ele. No caso da Letícia é diferente. Então eu queria que cada um desse essa visão para a gente ter uma noção. Bem, no meu caso, eu estudei a vida inteira com os professores meus do internato. Acho que com você eu não tive aula teórica. Não, comigo não. Tive alguns contatos na UBS, com você tutorando outros alunos, já alunos do internato. A coisa que eu mais escutei é que, nesse ponto, a gente é menos aluno e mais colega. Foi alguma frase que eu escutei assim com certa recorrência. Pelos professores terem acompanhado a minha evolução, eles me deram muito mais liberdade para eu poder, vamos dizer, exercer o meu trabalho. E eu vi isso um pouco mais na prática quando eu tive o meu estágio de urgência, em que chegava alguma sutura, precisava fazer alguma tala em específico, ou nos casos de pacientes mais graves na sala vermelha que precisava de intubação ou um acesso, eu tinha um pouco mais de liberdade para lidar com isso, nos pacientes mais graves, o professor em tempo integral do lado. Mas em atendimentos mais simples, de fato, eu tinha uma liberdade um pouco maior. Nisso eu podia fazer bastante coisa. Obviamente que depois eu explicava tudo que eu estava fazendo e o porquê que eu estava fazendo. Mas ainda assim tinha um respaldo muito bom para eu executar tudo que eu estava aprendendo ali. Tem esse ponto positivo de conhecer os preceptores aqui mesmo. Lá... Nossa, depende muito do rodízio que a gente tá passando, mas eu falo que a gente começava, por exemplo, aqui a gente tinha muito costume de, ei, professor, lá a gente já começou com, ei, doutor, doutor, tudo bem e tal, né? Então já mudou um pouquinho até em relação a isso. Mas assim, a liberdade, muitos deles eles dão muita abertura pra gente também, muitos. Alguns não tanto, assim, a gente tem que ir conquistando, mas a grande maioria também tá lá para ajudar, então eles são bem dispostos também. Isso vale também para à medida que você se mostra disposto a querer aprender. Isso. O Maurício acho que deve experimentar isso com esse aluno A e aluno B. Se você não precisa chegar, tipo, sou o sabichão, sei tudo, não preciso de você, só preciso do seu carinho. Obviamente que o preceptor, mesmo sabendo que você é um aluno bom, ele não vai te dar tanta liberdade. Agora, se você se mostra que sabe de alguma coisa, mas ainda tem aquela gana de querer aprender e querer mostrar o que você sabe fazer, isso é muito bom. Isso tem a confiança do professor que ensinou também, né? Tipo assim, ele sabe o que ele te ensinou, ele te acompanhou, sabe se você é o aluno A ou o aluno B, né? Então, assim, com certeza para ele vai deixar você mais tranquilo, porque ele sabe que ele te passou aquilo da melhor forma que ele poderia. O que eu vejo na Letícia é aquele negócio, tipo assim, igual ela falou, tem alguns que a gente tem que mostrar pra que veio. Tem quem mostra pra que veio e fala, daí o cara vai olhar lá na frente e falar, não, realmente, tipo assim,
vamos dando asa aqui, porque esse aluno tá sabendo o que tá fazendo, teve uma boa base, e tem aquele que ele vai ver, não, esse aqui eu preciso pegar na mão também, mesmo não conhecendo, ele falou, vou ensinar um pouco mais, ou ver como é que é a pessoa. Eu acho que lá deve ser muito mais difícil você ter a liberdade de falar, eu sei o que eu tô fazendo, velho. Sim. Não falar dessa forma, mas fazer o professor entender que você tá ali, que não é porque tipo, você só tá ali. Não, você tá ali porque você tem capacidade para estar ali. E você, Maurício? Eu acho que a tendência é que os professores deem mais abertura, mais liberdade para o interno, né? Até porque vocês ficam, pelo menos em alguns estágios, né, vocês ficam todos os dias praticamente com os mesmos preceptores. Claro, quando a gente pensa em enfermaria, geralmente isso muda um pouco. Mas, pelo menos na medicina de família, os alunos ficam comigo, a maior parte fica todos os dias comigo, né? Então, o que acontece? Eu converso de boa com os alunos, eu passo a minha experiência, eu falo quanto que eu ganho, eu falo como que eu lido com dinheiro, eu tento falo prós e contras de você fazer a residência logo que você se forma. Então, assim, eu passo tudo que eu posso passar de experiência de vida, eu tento passar para os internos e trato eles, né, assim, de vez em quando eu falo para fazer um café lá pra gente, né, mas eu também faço, mas assim, coisas da vida. Agora, o preceptor que é mais fechado, eu acho que você tem que realmente encher o saco dele. Se você chegar lá e ficar em cima, professor, mas eu queria saber isso, eu acho difícil ele falar, ele te destratar por isso. Ele pode te dar uma tirada se você não souber responder uma coisa que ele perguntou e tal, né? Mas, no geral, o preceptor vai acabar cedendo, na minha visão. Entendeu? Lógico que a gente sempre tem exceções. Tem pessoas que são estúpidas em qualquer lugar, né? Então, Mas é a minoria, então é a minoria. É igual a hora de errar é ali, é a hora que você não sabe, você tem que perguntar. Véio. Como é que você não sabe, você não vai perguntar? E ele vai entender isso, né? Então, se ele tá me perguntando, é porque pode ser pro seu colega que tá do lado, às vezes tá fazendo uma pergunta idiota, mas é idiota porque talvez ele saiba a resposta. Para você não é, se você não sabe, não é uma pergunta idiota. Né? Então, acho que isso faz a diferença na cabeça do preceptor também. Tem aquele negócio de não existir pergunta idiota, e idiota é você não fazer a pergunta, porque senão você vai ficar com a dúvida, né? E no internato a gente tem que perguntar, a gente tem que... Porque ali, gente, é a nossa reta final, né? Então, a gente tem que viver aquilo ali. Qualquer comentário que a gente ouvir é o que a gente vai precisar, entendeu? Então, a gente precisa mesmo. Na minha faculdade, o internato era 3 meses em cada especialidade, né? Então, a gente ficava... Por exemplo, eu entrei na pediatria. Foram os meus primeiros 3 meses, depois eu já era médico em pediatria. Você entendeu? Então, se eu não aproveitasse aqueles 3 meses de pediatria, eu não ia mais ver pediatria. Aí eu fiquei depois 3 meses em ginecologia. A mesma coisa. Eu tinha que sugar tudo que eu podia naqueles 3 meses. Depois eu não ia voltar mais. Eu ia me formar com aqueles 3 meses que eu passei na ginecologia. Por um lado, é bom você ficar 3 meses seguidos em um rodízio, né? Porque você vai ter muito mais contato com aquilo. Só que a gente não volta, igual o Paulo mesmo. Já fez medicina de família comunidade 1, medicina de família comunidade 2. Já fez urgência 1 e urgência 2. Então ele já foi, amadureceu um pouco mais, voltou e aproveitou com certeza melhor. Eu preferiria que fosse igual ao de vocês, que a gente vai e volta no estágio. Né? Passam metade do tempo, metade dos 3 meses, depois volta, passa a outra metade dos 3 meses. A gente fazia tudo seguido de uma vez. O de MFC também, as 6 semanas que a gente passou, seria muito bom se fosse um pouquinho maior mesmo. Porque assim, no caso, a gente pega o retorno dos colegas que passaram antes da gente, e os próximos colegas que vão entender e vão buscar os nossos... E eles recebem os nossos retornos. Então, muitos pacientes que a gente acaba perdendo contato, né? Mas, assim, poderiam ser rodízios mais longos. Eu acredito que 6 semanas é um tempo bom, mas poderia ser um pouquinho maior. Me perdi um pouquinho na formulação da frase. Tranquilo. Mas, assim, você falou que os rodízios são os seus eram de 3 meses. Uhum. O nosso são... É 1 mês e mais 2 semanas. Mas tinha questão da carga horária? Tipo, não, era mesmo? Não, a minha carga horária era maior. A minha carga horária era... A gente não tinha muitas essas regras de... Era igual a residência antes, não tinha a carga horária mínima de 60 horas. No meu internato, a gente não tinha isso, não. A gente fazia... Acho que é máxima de 60 horas, né? Desculpa, a carga horária máxima de 60 horas, não tinha isso. Então, no meu internato também não tinha isso. A gente, por exemplo, ficava na ginecologia o dia todo, chegava às 7 horas da manhã, ficava o dia todo, fazia plantão à noite, no outro dia a gente tinha que passar a visita na enfermaria, igual os residentes, entendeu? Então, a nossa carga horária era maior do que a carga horária de hoje. Mas, assim, essa questão que você falou,
de você vivenciar aquilo dia após dia por um tempo maior, acaba sendo o mesmo tempo, porque a gente fica, se você pensar 3 meses, né, vão ser 6 semanas mais 6 semanas. Isso. Então, é basicamente o mesmo tempo, só que a gente fazia tudo de uma vez. Entendi. Entendeu? Entendi. E uma dúvida relacionada ao internato. A cobrança de vocês, talvez não, acho que a cobrança tanto dos preceptores quanto da instituição para com vocês deixa de ser como alunos. Eu imagino que seja mais como profissionais, a conduta como profissionais, porque no internato você não pode faltar, você não pode chegar atrasado, se você faltar você repete. É lógico que tem exceções, né? Teve problemas familiares, teve problema de saúde. A gente sabe também que tem pessoas que usam desses artifícios para abonar uma falta, né? Mas isso daí é índole de cada um. Mas a gente vê que a cobrança é uma cobrança que já começa a preparar vocês para o mercado de trabalho. Essa diferença, essa mudança de aluno para, vamos colocar, para um médico, assim, que você muda de um dia para o outro, você entra de férias como aluno e volta de férias como médico, praticamente. O que ela muda para vocês, assim? Como vem essa dificuldade de vocês entenderem que não, essa cobrança realmente ela precisa ser desse jeito? Não, tá pesando demais, não vou dar conta. O que isso muda para vocês no dia a dia? Eu acredito que você vai assimilando isso ao longo, no começo de cada rodízio. Igual eu falei que eu tive um choque de imediato quando eu entrei em MFC. Entender como que funciona aquilo. Ao longo dos outros rodízios, você vai entendendo que a sua postura ali é porque o internato, pelo fato de você ter contato com muito médico, ele também te dá um network muito grande. Você tá ali, você não tá mostrando, eu sou um aluno A. Beleza, você tá mostrando que você tem capacidade de trabalhar em equipe, você tá mostrando que você sabe dominar o que você tá fazendo. Então, isso ao longo... Você tem responsabilidade, né, de cumprir os dias, de cumprir os horários, porque isso aí olha é aquelas importante diretrizes do SUS fazendo toda a diferença, né? Trabalhar em equipe, né? Você tem uma aula dessa na faculdade, dentro da aula é horrível. Sim. Mas lá na frente, lidar com isso durante o dia a dia, colocar isso na prática é diferente. Você entender que você vai fazer uma visita, tem toda uma equipe que estrutura essa visita para você ir fazer. Por exemplo, você vai, você tá num ambiente de emergência, você sabe que tem uma UPA, tem um corpo de bombeiro atrás trazendo a demanda para você. E na hora que você chega, por exemplo, numa sala vermelha que tem uma parada, tem toda uma equipe já preparada para executar os procedimentos muito bem feitos. Então, ali você está mostrando que você sabe trabalhar em equipe, que você tem o dom de lidar com o conhecimento, de passar, de informar para o paciente um certo diagnóstico, de estipular uma conduta. E para isso que o internato ele é muito bom. Que é, você está aprendendo medicina, está aprendendo a trabalhar. Basicamente é isso. O internato você aprende a trabalhar, cumprir horário, tem hierarquia, tem... A questão de nota não é, nesse ponto não é não tão mais importante. Tem pessoas que ainda assim quer mostrar que tá ali, quer ter uma nota maior que todo mundo. Mas assim, no meu ponto de vista, o internato ele é feito para você aprender a trabalhar e a vencer cansaço, vencer insegurança. E se superar todo dia, aprendendo um pouquinho mais, absorvendo uma informaçãozinha ali, completando uma que você já sabia ali. Legal. E os receios, assim, pro futuro de vocês, por exemplo? Ansiedade para formar, primeiro plantão, muita. Você vai conseguir emprego, não vai conseguir emprego. Meu maior medo é o emprego, né? Por quê? O médico sai empregado, gente. Sai. Não, eu acho que assim, aí é uma insegurança que você não precisa ter. A gente falou disso aqui com o Dr. Paulo Ricardo. No mínimo, na pior das hipóteses, o médico ele tem, para não trabalhar muito, tá? Uma UBS e um plantão por semana para ter uma vida ganhando o dobro do que ele pagava na faculdade. Isso. Né? Então, acho que acaba sendo uma preocupação que não faz muito sentido, ao meu ponto de vista, hoje em dia, né? Mas o que eu vejo que vai fazer a diferença, uma outra coisa que a gente comentou aqui em outro episódio, é quando você deixa de se especializar, de querer buscar mais informação para fazer a diferença. Né? Igual você pegar aqui e falar, beleza, tô pronto para o mercado de trabalho. Legal. Só que você olha aqui embaixo, tem 200 dessa aqui igualzinho. Você só tá aqui em cima, mas os outros 200 é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não muda nada. A não ser que você seja aquela pessoa que buscou conhecimento e faça a diferença, né? Especialização, residência, mestrado, doutorado. Mestrado e doutorado é mais quando você vai participar da educação. Mas
uma residência, uma especialização, eu acho que ao sair do internato, quem tem essa possibilidade, eu acho que Às Que vezes é o que pesa fundamental. bastante também não é se eu vou trabalhar, não, e sim aonde eu vou trabalhar. Uhum. Isso pesa bastante também, principalmente pra gente que tá aí saindo do mercado de trabalho. Muita gente vai voltar pra casa, eu mesmo já não tenho muito essa ambição. E às vezes, assim, eu acho que esse receio, ele ficar hoje, na realidade de hoje, você não vai ficar sem trabalhar. Mas talvez o que você quer é ficar em Mineiros. Talvez você não consiga ficar em Mineiros. Isso. Quando você formar por um azar da vida ali, você não tem nenhuma UBS vaga, porque naquele Os plantões momento. estão todos completos ali. Se você esperar, vai aparecer. Uhum. Mas aí você tá ansioso, eu vou logo mudar pra, sei lá, pra Jataí, que lá eu consegui tal coisa. Você vai embora. Isso. Então, essas coisas podem Uma até... das partes do internato é exatamente essa, é você deixar as portas abertas. Tipo assim, você mostrar seu serviço aqui e lá na frente isso pode ser recompensador. Isso é o que eu escuto de muito preceptor e coisa assim que a gente pergunta, fala, aí tem emprego pra mim aí depois que eu formar? Uhum. Eu até brinco também. Aham. Eu pego um pouco mais de afinidade. Ei, doutor, se eu precisar de um emprego aqui, você me ajuda, né? Provavelmente Aham. vocês consigam. É bem provável. Aqui eu acho que é um pouco mais difícil, mas você está em Goiânia? É. Em Goiânia teve alguns casos de internos contratados já para UBS, lá, Aparecida de Goiânia. Então acho que não é difícil, não. Capacidade, com certeza, vocês vão sair com capacidade para isso. Em relação às cobranças, né? O internato mesmo é mais a prática. Então, é 80% prática e aquele 20% de teórica, no caso, que seria uma prova que a gente faz, né? Aí, em relação a outra coisa que você comentou também, foi que a gente quase não vê os internos aqui na faculdade. É porque realmente a gente não pisa na faculdade. Se pisar é uma vez por semana, entendeu? Aí é bem diferente mesmo a questão da cobrança no internato. Como que são as provas no período de internato? A gente tem as aulas semanais, são provas muito bem elaboradas, com um grau de dificuldade um pouquinho aumentado. É diferente de um pouco do ciclo clínico, mas que assim, não foge muito do que a gente já estuda. viu, né? Isso. Na verdade, vocês estão mais preparados para fazer aquela prova. E cai Isso. o que você teve na sua rotina do internato. Então, assim, se você fez o mínimo ali, você tem condições de fazer a prova, né? Uhum. É aquele famoso, não precisa estudar igual a gente estudava. Amanhã tem prova, tem que estudar aqui hoje, não sei o que, não. Mas se você entrega... Nada na vai mudar prática, pra mim. entendeu? Isso. Mas se você entrega para um aluno do oitavo período, ele Não tem dá dificuldade de conta, fazer. Entendeu? Então, acaba sendo mais ou menos isso. Na minha visão, né? Em relação à prova de residência, alguma coisa? Duas coisas. Prova de residência, qual que é a expectativa de vocês? E qual que é a sensação de saber que daqui a um ano vocês estão sozinhos no mercado, trabalhando sozinho? Não tem ninguém para carimbar. De segurança, isso, já me dá até uma... aquele friozinho na barriga de você ter o carimbo na mão e ter que bater A ali e falar, responsabilidade, beleza. Nossa, ninguém vai conferir o que eu fiz aqui, né? Aham. Eu falar, e aí, vou ligar pra quem agora? Vou bater na sala do lado do médico. Falei, a gente até brinca assim, chegou um paciente difícil, você fala bem assim, você faz o quê? Fala, chama o médico. Mesmo você sendo o médico, né? E a questão da prova de residência é muito daqueles dois caminhos. Ou você trabalha um pouquinho, ou você já entra na residência logo de cara. Eu venho me preparando muito bem ao longo desse ano. Eu acredito que no final do ano que vem eu devo fazer algumas poucas provas de residência. Se não conseguir entrar logo de cara, eu deva trabalhar uns 2 a 3 anos, tanto para fazer um pezinho de meio, como para sentir como que é de fato carimbar com o meu próprio carimbo. Mas aí, dentro desses 2 ou 3 anos, eu acredito que eu prolongo a minha preparação um pouco mais, e aí eu foque um pouquinho mais para a instituição que eu quero. E para a especialidade que eu quero. Nossa, preparar a prova de residência é um pouco puxado, né? Eu não posso dizer que eu tô me preparando, assim, não, mas tô fazendo o básico, né? Sempre dá pra melhorar um pouquinho, né? Vocês acham que creio que tô fazendo o mínimo. Durante a faculdade, pelo que eu vejo, a Letícia é uma pessoa que estuda bastante. Eu não acompanho muito, né? A Letícia, eu dei uma olhada no Instagram dela, ela faz alguns resumos, disponibiliza o pessoal, tem os drives, então a gente vê que é uma pessoa que se dedica bastante aos estudos. Eu já não sei qual que é a sua frequência de estudo, mas pelo pouco que a gente conversou, as informações que a gente tirou, eu acredito que você seja um bom aluno também e aprende muito fácil, tem propriedade no que está falando. Vocês acham que isso facilita, você que presta atenção nas aulas, presta atenção na faculdade, faz um internato,
com dedicação, bem feito, às vezes não estudando só o mínimo para passar naquela prova, mas dando às vezes um pouquinho mais, vocês acham que já tem condições de não focar em estudar para uma prova de residência, mas passar numa prova de residência com essa quantidade de estudo? Ou acho que não? Nossa, Acho acho que que não. Acho que não. Não. Nem um pouco. A concorrência é muito Porque alta. nós temos alunos que saíram já passaram na prova, né, de residência, T1, T2, teve alguns alunos que passaram logo que saíram do internato. Mas assim, eu não Eu conheço... não sei como é que foi a rotina de estudo de Isso. preparatório para essa prova, ou se fizeram Tem um ou caso não, de uma né? amiga minha, a doutora Isadora, hoje ela faz neurocirurgia em Maceió, ela executou mais de 60 mil questões ao longo de 2 anos, Mais de 10 horas de estudo. mais de 10 horas de estudo Se diário, preparou então bastante. isso é um preparo absurdo. Ela passou em primeiro lugar na instituição que ela prestou e é uma médica de excelência, eu acredito. Então, Ela quem já quer era boa fazer, aluna. Ela já era um Ela- ponto fora da curva. Ela era muito, muito diferenciada, assim, Fora no da internato, ela sabia a parte teórica que eu perguntava, ela sempre respondia. Eu peguei ela, foi um mês, foi logo quando começou a pandemia, alguns internos vieram fazer uma parte do internato aqui, e aí ela passou comigo um tempo, não sei se foi um mês, ou se foi 6 semanas, eu não me lembro agora. Mas ela era muito boa então o mesmo. conselho é estuda. Tem que Vai estudar. para a prova, já começa Tem a se que preparar estudar. nesse período que você tem. Que Porque você tem não, aí de não é 2 só anos pra casinho começar, clínico né? que cai nessas Não. provas de residência. Eu não conheço ninguém que passou sem fazer cursinho. Exatamente. o que Não. eu ia Entendeu? falar Assim, eu agora. conheço assim, um cara que não fez o cursinho, mas ele comprou as apostilas de alguém e estudou, leu todas as tá. apostilas. Sim. Com Então, certeza, eu não conheço. alguém Então, com Hoje o certeza. pessoal fez estuda um muito cursinho. pelos cursos, né? Tem os Uhum. cursos online, direcionados, já. E essas provas, elas pegam muito de... É SUS, é medicina preventiva, que são basicamente... As outras matérias você tem que saber. Efeito colateral de remédio, algumas especialidades você tem que acertar bastante. E o que define é SUS e preventiva, que são, acho que é uma das disciplinas mais chatas de se estudar, que é legislação e estatística. E que ninguém quer, né? É. E é pesado. Uma outra coisa, como é que vocês fazem, assim, na rotina de vocês? Eu sei que os dois fazem atividade física, né? Então, eu até separei essa pergunta, pensei em fazer ela para vocês por causa disso. Como conciliar aí o internato, a rotina do internato, com a vida saudável, né? O que vocês me falam? Eu sou daquela que é do básico, né? Tipo assim, pelo menos o mínimo eu tenho que fazer, né? Eu sou a vida saudável, digamos assim. Não faço aquele treino hard e tal, não. Eu faço por saúde, né? No mínimo aquela 3 vezes por semana, porque a gente precisa realmente. E é 1 hora do dia, né? Então, em 1 hora que você tá dormindo, 1 hora que você tá na frente da televisão, por que não fazer um exercício, né? Eu Então- já sou um pouquinho ao contrário, eu gosto bastante. Depois que eu entrei no internato, eu basicamente mudei toda a minha rotina, passei a dormir mais cedo, passei a comer melhor, consegui conciliar várias refeições ao longo do dia, consegui executar ali minhas 1h30 de atividade física. Às vezes, dependendo do rodízio, como era a MFC, que era de segunda a sexta, cedo e tarde, fica um pouco complicado, mas a gente, em algumas cadeiras, a gente tem uma Isso. vantagem de ter uma semana um pouco mais livre. Isso. E aí, se você não pratica alguma atividade física ou não tira algum determinado tempo para um lazer, ou no caso propriamente para atividade física, que para a gente chega a ser tratamento e não só Isso. um hábito de vida, é fundamental. Porque a carga horária às vezes é muito maçante, a gente não fica com aquele meio de insegurança de ter que lidar com muita coisa sem ter conhecimento para aquilo. E se a gente não tem uma válvula de escape, que no meu caso é a atividade física, sem doida, você perde a cabecinha. Quanto caráter de curiosidade, vocês dormem quanto tempo por dia? Eu durmo 6 horas. Para mim, eu 6 horas é o também. suficiente. 6 horas, Assim. a Vocês média. ficam descansados com 6 horas? 6 horas? Sim. Ou Tá queria ótimo. dormir 7? Assim, Não, eu com 6 horas eu durmo legal. então, eu tenho uma questão, por exemplo, lá em Goiânia tem um fator de ter que acordar já um pouco antes por conta de trânsito e tudo mais. Mais ou menos a minha média são de 6 horas, né? Eu deito mais ou menos 11h30, meia-noite. Isso quando eu tenho um rodízio que inicia às 8, que eu consigo sair de casa às 7h30. Então, eu consigo acordar às 6h30 da manhã, vamos supor. E aí, sempre fica aquele, podia dormir mais um pouquinho. Mas a gente vê que é uma preguiça, a gente tá descansado o suficiente, pelo menos. A Eu Aqui a me gente sinto não tem tanta essa descansada. dificuldade com o trânsito. É. A gente sai 6h55 de casa, 6h58 tá na UBS. Então não tem muito problema.
Então, por exemplo, um rodízio de 8, você acordaria 7h15, 7h30. Tranquilo. Então já teria uma hora a mais Se eu de dormir sono. 6 horas por dia, eu fico insuportável. Eu assim, pra Eu mim, fico assim, o insuportável, ideal, tenho que pra dormir eu acordar bem, assim, 7 horas eu tô bem pra fazer qualquer coisa. 8 é um luxo, entendeu? Isso. Mas 8 com horas 7 é eu um levanto luxo. satisfeito, chego feliz pra fazer qualquer coisa. Não Não, tô... 8 pra mim é 8 horas essencial. pra mim, eu já fico Se eu já puder- fico letárgico depois que eu acordo. Eu De não sábado gosto. pra domingo, às vezes pega das 10 às 12, das 10 da noite a meio-dia. Não consigo não. Se eu Nossa, dormir 10 da noite, eu eu fico acordo Hoje, às 7 hoje eu da manhã, acordo com dor assim. nas costas, né? Mas há 10 anos atrás, dormiria 12 horas tranquilo. Hoje, se eu dormir 12 horas, eu durmo. Porque assim, eu acordo, aí fico na cama, fecho o olho e durmo de novo, tranquilamente. Mas já acordo um pouquinho Eu mais não, rápido. não presto pra consigo. dormir mais de... Se eu durmo mais de 10 horas, acabou o dia. Eu fico extremamente letárgico, cansado, parece que eu não descansei nada. Eu fiz a pergunta porque você questionou, colocou muito bem sobre descanso, sobre atividade física. A gente teve um podcast falando sobre sono. Né? E dentre os estudos, os artigos que a gente buscou e as informações que o Dr. Paulo Ricardo trouxe pra gente, 6 horas é um tempo ruim para se dormir. Né? Seria no mínimo 7 horas para vocês terem um ápice de um descanso assim e reter uma informação bacana, não ter prejuízos relacionados ao sono. Assim, pelas informações que nós tivemos, vocês não estão longe disso, assim, mas só mais 1 hora por dia, às vezes deitar 1 horinha mais cedo, às vezes não estudar 1 hora menos, mas faz a diferença ao longo da vida, essa 1 hora de sono todos os dias. Se você dorme 1 hora a mais, é como se você ganhasse 1 noite a mais de sono. Já parou pra pensar? Por exemplo, você está dormindo 6 horas, a semana tem 7 dias. Se você passa a dormir 1 hora a mais, você ganha 7 horas de sono, que seria uma noite. Ganha um dia a mais, E esses uma estudos noite a mais de sono. 6 horas eram com residentes. A média deles dormindo são 6 horas e a qualidade de vida dele perante as pessoas do internato eram baixíssimas. Qualidade de Mas vida de todo deles jeito eram não tá péssimas. muito longe, né? Só fazer um ajustinho aqui. Dá pra, tá perto, organizar, tá né? 1 hora a mais. Eu falo Isso assim, pode também mudar de pessoa para pessoa, óbvio. Ele deixou isso claro, mas na média seria umas 7 horas. eu falo assim, não sei, pode ser até uma desculpa, né? Mas o fato de morar em cidade grande também, nossa, isso afeta muito a gente. Porque a gente já chega, por exemplo, a gente pega um rodízio das 7 às 7, né? Já chega em casa quase 8 da noite. Sim. Eu, no meu caso, eu gosto de fazer comida, né? Eu faço janta pra levar no almoço do dia seguinte. Então, aí eu chego 8 horas, quase 8 horas. Até eu tomar banho, fazer minha janta, lavar a louça, Difícil nisso dormir já é antes das 9h30 11. da noite. Aham. Aí eu vou falar assim, não, eu preciso no mínimo dar uma lida, dar uma estudada. Aí já é 11h30 da noite. Aí é uma das desvantagens da cidade grande, né? Isso aí é complicado. Você perde muito tempo em trânsito, em locomoção, esse tipo de coisa. Perder 1 hora do dia dentro de carro é muita coisa ao longo da semana. A gente já vai encaminhando pro final, mas assim, algumas coisas que eu quero que vocês façam dê a opinião de vocês. Vocês devem ter tido oportunidade, né? Ou se não tiveram, vão ter a oportunidade de ver a fraqueza, né? E os pontos fracos e os pontos fortes de cada preceptor, né? Exemplos bons e exemplos ruins. Que aí vocês têm que... É importante o exemplo ruim também, para você falar assim, não, esse aqui eu não quero fazer, né? Então, como que vocês veem isso? Vocês conseguem identificar isso no preceptor ou não? O preceptor que está fugindo da coisa, ou não sei se já tiveram essa oportunidade, ou o preceptor que fala, não, vamos lá, vou te ensinar, vou pegar na sua mão, vamos lá. O que vocês falam? Eu não sei se eu entendi muito bem. É assim, se você consegue ver, porque assim, você está tendo mais contato com os preceptores, então você tem a possibilidade de ver as vulnerabilidades daquela pessoa também. Então você vê se um preceptor, ele é um cara que ensina os alunos, se ele trata bem os pacientes, se ele tem uma conduta de uma pessoa que você gostaria de ser igual. Ah, sim, entendi. Entendeu? E pessoas que, às vezes, distratam pacientes ou fazem alguma coisa ali antiética. Então, vocês têm a oportunidade de ver esse preceptor ao longo do estágio. Vocês tiveram a oportunidade de avaliar isso? Eu não tive muitos exemplos ruins, assim. Sempre tem, às vezes, algum conflito ou outro de um médico e outro dentro de um ambiente de equipe. Mas, assim, pra mim, nenhum desses conflitos interferiram diretamente no que eu estava executando ali. Mas, assim, às vezes tem algum que fala, nossa, tal fulano tá tratando uma infecção urinária com esse antibiótico. Ou alguma coisa do tipo assim. Daqui a pouco nenhuma pessoa dessa cidade consiga tratar mais com isso aqui. Aí ele fala, aí entra a parte do profissional que fala, não, eu vou te ensinar o que a gente está vendo no livro. Então você usa isso aqui inicialmente,
Isso eu enfrentei. E assim, nesse tipo de embate, eles me ensinaram o que é coisa de manual, coisa de livro. Então, não acredito que tenha sido uma experiência ruim. Mas a parte dos conflitos entre eles, assim, eu particularmente não quis me intrometer muito e eu meio que me defendi disso, pra não... Porque eu acredito que eu não gosto de estar nesse tipo de situação. Problema a gente evita, né? Deixa que cada um resolve o seu e eu só tô aqui pra fazer o meu. Eu pude ver muito isso quando eu rodei o rodízio de medicina de família, né? Que a gente vê que é uma especialidade que, como é a atenção básica, a gente que tem que resolver tudo, digamos assim, né? Pelo menos pedir um exame para poder encaminhar o paciente, para o paciente chegar no especialista com aquele exame pronto, digamos assim, né? E foi nessa hora que eu vi, né, que a gente precisa ser muito ético, né? Ser aquela pessoa, a famosa medicina por amor, entendeu? Principalmente na medicina de família. E aí eu vi muito isso em relação aos preceptores que tem que ter esse amor. Então você viu bons exemplos também. Isso, bons exemplos. Bom demais. Os ruins também existem, são muitos. É isso, A também gente filtra um pouco, mas tem muito que você vê, assim, às vezes um preceptor que passou 36 horas ali dentro daquele lugar e enfrentou uma situação um pouquinho desagradável. A situação que ele maneja aquilo, ou diferente de outro preceptor que acabou de chegar no plantão e experimenta uma situação semelhante. Vai muito do estresse do profissional, é um ambiente realmente estressante, principalmente a urgência e a emergência. Mas, assim, vai do aluno saber filtrar e, às vezes, ter um certo grau de intimidade com o preceptor para conversar, às vezes extrair isso ou não. Entender também, né? Igual você colocou, né? Pô, o cara tá aqui tem 36 horas. Né? A gente sabe que não é... Só que os pacientes não é tão disso, comum, né? Não é tão comum, mas acontece. Assim, eu não vou falar que eu justifico o médico de ter uma conduta dessa, ou o médico, ou o recepcionista, de ter uma conduta dessa, mas é uma situação que às vezes ele não queria estar ali 36 horas. Ele tá às vezes para cobrir uma outra pessoa que faltou e a mente não acompanha. Não acompanha. Eu sei que eu tenho que dar bom dia de um jeito e às vezes daqui a 36 horas meu bom dia não é daquele jeito que foi a hora que eu cheguei. Eu acho que isso é justificável em situações excepcionais. A partir do momento que o profissional tira aquilo para ser a rotina dele, não pode, ele está, na minha opinião, sendo um pouco... Tá se sujeitando a isso, tá se sujeitando a cometer mais erros. Isso aí a gente até conversou no podcast de sono, né? E... Assim, além dele não tá, na minha opinião, ele tá sendo negligente com os pacientes, né? E a gente ele tá atendendo os pacientes sem ter as condições. A gente espera que esses plantões, né, sejam esporádicos, né? Assim, 36 horas. Às vezes ali o cara só tá 12 horas, mas não tem quem controla ele que veio de outro hospital de 12 e outro de 12. Infelizmente, esse controle não tem. Para aquela carga horária daquela UBS, ele tá cumprindo certinho como a lei trabalhista ou a lei de diretrizes daquela instituição pede. Mas ela não fiscaliza se ele veio de outros. Aí é onde o Maurício falou, né? Tipo assim, aí ele tá sendo negligente e chegando às vezes num ponto de tratar alguém mal, sem precisar, sem necessidade. Né? É aí onde a gente fala, né? Se especializa, tem uma qualidade de trabalho diferenciada dos demais, que se você tem uma especialidade, se você tem uma residência, você vai poder cobrar mais nas suas consultas, você não vai precisar dar tanto plantão, você vai se dedicar no começo, mas lá na frente você vai colher todos os frutos disso, sem ter que fazer essas loucuras, né? Sim. E se organiza também, né? Às vezes você quer trabalhar um tempo, igual o Paulo talvez vá por esse lado durante um tempo, você se organiza, você tem possibilidade de ter um bom ganho, né? E tem uma vida um pouco mais tranquila, não sem muitos gastos, para você não ter que ficar rodando plantão atrás de plantão. Isso vai prejudicar a sua saúde, você não vai conseguir manter, por exemplo, a sua vida com atividade física e tal, porque você está cansado, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com o estilo de vida também que você adota. E essa vida é realmente desgastante, viu? Nossa senhora, tem mais de um ano que eu não faço plantão, né? Mas é uma vida, assim... Quanto mais eu fui parando de fazer os plantões, mais sensível eu fiquei à perda de sono. Então hoje, para perder uma noite de sono, tem que ser uma coisa muito importante. Vocês já sabem a especialidade que vocês querem ou não? Eu tenho afinidade por muitas áreas. Principal... tem cara de ortopedista. Cirurgia. Cirurgia, você já tinha falado, acho que pra mim. Cirurgia. E você? Eu gosto da dermato. Dermato. Bom, legal.
Dermato é a mais difícil de todas, Pois né? é. Mas assim, é isso. Eu tenho uma amigona minha que fez dermato, já acabou e tal. E dá pra passar. Às vezes a gente pensa que, nossa, é difícil demais. Realmente é difícil, bastante. Mas você consegue atingir se você se programar pra isso, né? Vai ter que se esforçar bastante, mas vai. Outra coisa, Letícia, você tem um Instagram, né? Que você posta coisas da sua rotina, como que tá o dia a dia, né? A rotina de interna. O que você faz no seu Instagram, assim, você quer falar pra gente um pouco? E qual é o seu Instagram? Pra você já deixar o endereço pra gente. Então, o meu Instagram é mais ou menos isso. Eu tô tentando trazer a rotina do internato, né? Dependendo de alguns rodízios, a gente quase não consegue estar ali o tempo inteiro, tá acontecendo isso e aquilo, né? Mas eu tento trazer um pouquinho para verem como é que é, né? Principalmente os alunos mais novos, né? Dos períodos mais novos. E eu também disponibilizo alguns resumos lá no Instagram, coloco algumas dicas, alguns videozinhos, né? Para tentar ajudar os futuros estudantes de medicina, né, na verdade. E o meu Instagram é @legois, LEEH-GOIS, GOES. Você tem esses resumos, como é que você que fez os resumos que você cede pro pessoal? Sim, a maioria dos que estão lá são meus mesmo. Você fez ao longo da faculdade ou você foi agora no internato? Como é que foi isso? Então, a maioria dos resumos que eu tenho lá foram do 5º período pra frente. Entendi. E também coloquei alguns que são baseados nas aulas do Sanar Residência que eu assino. E aí eu fiz mais ou menos baseado nas aulas deles. Qual que é o seu Instagram? Você falou? Eu falei. Desculpa, só repete pra gente então, pra ficar. @legois. @legois. Então todo mundo segue ela aí, que o conteúdo é bem legal. Paulo, qual que é o seu Instagram? Paulo, E o que você faz lá no Instagram? Fala pra Ah, gente. Teve alguns rodízios, principalmente de urgência, e eu postava às vezes algum casinho clínico ou outro, principalmente quando pegava muita fratura principalmente aqui em Mineiros teve uma época que tava recapeando a cidade, e foi um período que a gente pegou muito acidente de moto, muita fratura Aham. muito paciente ortopédico. Aí eu postava às vezes alguma coisa ou outra, mas eu não costumo usar ele para fins acadêmicos, não. Uso mais Pessoal. para uso pessoal mesmo. Não, ótimo. Então segue o Paulo também. Paulo Martini com 2 i depois do T. E o podcast, vou deixar aqui também as redes sociais aqui do podcast. Quais são, Edgar? medtalks.pdc é nosso Instagram. E sugestões, dúvidas, vocês podem estar encaminhando tanto pelo direct ou também pelo nosso e-mail, que é medtalkspdc@gmail.com. E as minhas redes sociais são apenas meu Instagram, apenas o meu Instagram, né? Edgar de Carvalho. E coloca as suas também, Maurício. Maurício dá bastante dicas também para quem Maurício também. Sim, ele é bem ativo nas redes ativo. sociais. É. para quem tá no internato, tem intenção de fazer a residência, pode seguir, ele tem bastante dica legal lá também. Qual que são suas redes O sociais? meu Instagram é mauriciobf.med, o TikTok também. E no YouTube tem um canal que se chama Sou Médico e Agora. E, pessoal, lá eu posto conteúdo para médicos recém-formados e estudantes de medicina que têm interesse nessas dicas. Finalizar, então? Pessoal, muito obrigado. Obrigado aí, Obrigada. Paulo. Por vocês. Obrigado, A gente- Letícia. A gente Foi sabe muito que é bom o difícil bate-papo. encontrar um horário assim, ainda mais no caso de vocês, que meio que encaixou no nosso horário aqui, né? Foi E a uma... gente agradece pra demais UBS esse tempo agora. de vocês. Foram várias coincidências aí para conseguir marcar. Mas de todo jeito, muito obrigado pelo convite. Um pouco de nervosismo, às Aham, vezes a primeira voz vez. trava aqui dentro, Aham. mas muito obrigado. Mas foi bom, acho que foi interessante o bate-papo de hoje. Obrigado. Pessoal, então, segue a gente nas redes sociais, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal do YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.